Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez nessa segunda-feira. Começando aqui, o Luiz Antônio já entrou aqui. Já te chamo, Luiz, você e Carmen. Estamos iniciando aqui essa noite, né? Vamos ter aqui o Luiz Bragança e a Carmen aqui junto conosco. Boa noite a vocês que estão entrando. Vamos falar sobre gente de fé, né? Gente que caminha como nós, gente que tem dificuldade, gente que está aí junto conosco, né? Começamos com o Salmo 103, né? Enviai o vosso Espírito, Senhor, e a terra toda a face renovará. Boa noite, Cíntia, boa noite, Lívia, boa noite, Sueli, boa noite a todos vocês que estão chegando. Peço que você convide mais um amigo para a gente falar de fé, para a gente falar de pessoas que caminham, que estão junto aqui conosco, né? E a gente, essa noite, vai conversar com um casal muito bacana. Eles são alegres, eles são pessoas muito interessantes, né? São irmãos de fé, né? Nossos, né? E aqui a gente, cada segunda-feira, vai tentar trazer uma pessoa, né? Para estar aqui conosco, para conversar um pouco, para bater um papo de fé, né? Eu vou aqui já tentar chamar o Luiz aqui, para a gente não perder tempo, porque a gente tem pouco tempo, né? Parece que uma hora é muito tempo, não é. Eu vou abaixar o som aqui para chamar eles. Em nosso Espírito, Senhor. Vou aqui para eles. Vou. Não estou conseguindo chamá-los. Luiz. Agora é só ele tocar na tela aí e aceitar. Opa, estamos chegando aqui. Opa, chegaram aí, ó. Deixa eu baixar o som aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Bem. Que beleza. Muito bem. Estão muito bem, de Bertinho agora. Mudaram a posição aí. Nós fizemos um ensaio aqui antes, mas já se ajustaram de novo aí. Que beleza. Meus irmãos, chamamos nossos convidados especiais. Opa, já chamamos nossos convidados especiais. Isso aí, deixa eu baixar o som aqui que está me atrapalhando aqui para falar com vocês. Então, Luiz, boa noite, Carmen, tudo bem com vocês? Tudo, beleza? Ó, vamos ficar bem à vontade, estamos entre amigos, os nossos irmãos aqui da comunidade de Santos Anjos já estão entrando aqui, a Lívia já está aí também, a Maria Helena também já está entrando aí. Daqui a pouco mais gente está chegando para conversar com a gente, para estar conosco, tá bom? Então, ótimo. Um beijo para todos. Ó, a Lívia está dizendo aí, ó. Está dizendo aí saudades, a Lívia está dizendo aí saudades aí para vocês aí. A Mairi também está entrando aí para falar que vai estar conosco também nessa noite. Está todo mundo com saudade, né? A gente não está tendo grupo de oração, as pessoas não estão se vendo, não estamos lá juntos, né? A gente gosta de amontoado, né, Luiz? A gente gosta de estar junto, né? A gente gosta de bagunça. Então, assim, vamos começar esse bate-papo pedindo que a Trindade Santa esteja conosco, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, a gente sempre começa aqui, o Luiz e Carmen, a gente começa lendo o Evangelho do dia, né? Para a gente começar essa caminhada aqui. Então, hoje nós temos Mateus 9, não é isso? De 18 a 26, não é isso? Isso, exato. Então, vamos lá. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga.
prostou-se diante dele e disse-lhe: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e foi seguindo com os seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue, havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Palavra da salvação. Glória a Deus. Quanta gente de fé aqui, né, Luiz? Hein? Diz aí. Poxa, que maravilha, como né? dizia São Paulo, né? Ele saudando as comunidades, aos santos de comunidade Santos Anjos. E a gente tem sempre na memória aqueles rostinhos assim, né? Tudo conservado em formol. Nosso coração sempre guarda aquele rostinho conservado em formol. Outro dia alguém botou uma foto, acho que foi o Paulo. Foi. O Paulo botou uma foto, rapaz. Eu, naquela época eu tinha até cabelo. A gente foi num congresso da renovação, né, renovação carismática São Paulo. Em São Paulo, né? Tinha até um palestrante lá um rapaz muito bom, um tal de Felipe Aquino, sabe? Um rapaz que estava começando. Estava começando seus estudos. Mas você sabe que ele fez uma palestra, eu fiquei tão impactado com aquela palestra, ele falou sobre esgotamento espiritual. Eu fiquei tão impressionado, eu comprei era um cassete, uma fita cassete, eu comprei. E depois eu passei a limpo aquilo, eu fiquei impressionado como o Espírito Santo deu a ele tanto saber, tanta coisa, né? E é isso. Então, essa comunidade aí está no nosso coração. A gente tem muito que agradecer a Deus para... Amém. Então, então, quando a gente começou a ter essa ideia de estar aqui batendo papo com gente de fé, falando com pessoas de fé, né? A gente foi propondo alguns nomes, não sei o quê, e o nosso fundador falou assim: pô, rapaz, fala com o Luiz, cara, você vai gostar, vai ser bom, vai ser um papo bom, não sei o que, coisa e tal. Aí eu falei: vou ligar. Aí me passou logo a mensagem, eu já liguei para tu. Aí a gente começou a conversar, não sei o que, surgiu a ideia: vamos chamar a Carmen também, vamos botar ela nesse papo aí, nessa bagunça aí, vamos botar a Carmen também. Então, Carmen está aí também, né? Boa noite a vocês dois mais uma vez. Mas eu queria que vocês começassem assim: quem é a Carmen, quem é o Luiz? Quem são vocês, né? Vocês se conheceram, se casaram aonde? Tem uma coisa que eu escrevi aqui, assim, eu vou deixar para Carmen, não vou deixar você nessa furada, não. Até botei assim: qual é a data desse casamento, entendeu? Olha, nós casamos dia 2 de setembro de 88. E nós nos conhecemos, eu tinha 14 anos. Então é uma longa história, né, de amor. E casamos, tivemos 5 filhos e somos muito felizes, graças a Deus. Acho que... É uma mão cheia. Mão cheia. Mão cheia. Qual o nome dessas crianças todas? Qual o nome, Carmen? O primeiro, o Davi, tem 29 anos, a Marina vai fazer 28, quinta-feira agora. A Luísa, que tem 25, o Felipe tem 21 e o Lucas tem 18. Nossa Senhora, tá todo mundo grande já, todo mundo já... Uma turminha boa. Turminha boa, né? É difícil, né, manter todo mundo assim unido, né, nesse tempo tão difícil, né? E nesse tempo, né, esse tempo que eu digo, assim, esse tempo desse mundo tão difícil, né? As famílias ficarem unidas, né? É tão bonito a gente ver um casal, né, alegre, feliz, né? E que a gente sabe que não é só porque está aqui ao vivo, a gente sabe disso, a gente tem esse testemunho. Vocês são de Niterói? Vocês dois são de Niterói? Os dois sempre estiveram aqui em Niterói? Somos de Niterói. Eu vou começar pelo fim. No último domingo agora, ontem,
nós tivemos a graça de ter o recomeço das Santas Missas nas nossas comunidades, né? Então, Verdade. a Santa Terezinha do Menino Jesus, onde a gente mora aqui no nosso bairro, reabriu as portas com todos os cuidados e tal. E para nossa gratidão, quer dizer, a primeira missa foi quarta-feira, depois teve sábado à noite, mas domingo de manhã, que agora o nosso pároco, o Padre Cássio, está abrindo uma segunda missa de fim de semana para nós aqui. Então, a nossa ação de graças ontem, né, de ter os nossos filhos, os 5 filhos, tocando, a ação de graças, tocando na missa, né, que o Padre Ademar celebrou. Então, isso para nós, assim, eu estou começando do final, é a nossa realização. Esse aqui, para nós, é a nossa missão. Os 5 filhos estavam tocando na missa? Os 5? É isso mesmo? É isso, cara. Então, maravilha! Você tem um bando dedicado. Isso para nós é a maior graça, né? Eu penso assim, se eu olhar para trás, quando eu for bem velhinha, e ver que os nossos filhos trilharam, né, o caminho de Deus, amam a Deus, procuram servi-lo com fidelidade, para mim é a coroa, a melhor coroa que Deus pode me dar é essa, né? Então, hoje a gente vive essa realidade, e é aquela história, vigiar e orar o tempo inteiro, porque é um desafio. Educar é um desafio. No mundo de hoje, eu nem sei, eu acho que é maior ainda o desafio, né? Mas a gente, com a graça de Deus, eu acho que essa unidade entre o casal, ela é muito importante. Eu acho que é fundamental para que isso aconteça. E essa busca realmente de presença de Deus na nossa vida, o desejar realmente fazer a vontade de Deus, querer caminhar conforme, é óbvio que nós temos inúmeros defeitos, mas a gente luta, né? A gente luta, a gente quer melhorar. E eu acho que isso também é muito importante, porque os filhos observam, né? E o parâmetro, o que a gente... Uma vez eu li uma coisa que eu achei muito interessante, que toda evangelização não deveria precisar de palavras. Eu achei muito interessante isso, porque, na verdade, as nossas ações, elas convencem, elas falam muito alto, e principalmente dentro da nossa casa. E eu acho assim que Deus tem nos abençoado imensamente, imensamente. A gente só pode agradecer. Eu costumo dizer o seguinte, que até o último suspiro meu, se eu tivesse de joelho agradecendo todos os dias, não seria suficiente. A toda a gratidão que nós temos pelo que Deus nos proporcionou em termos assim de família, de viver essa alegria de família. A Maria escreveu aqui agora. Você não pode me deixar, não, que senão eu falo o tempo inteiro. A gente esqueci de dizer, Carmen é assistente social. Então, Maria estava dizendo aqui agora que lembrou quando você estava grávida do Lucas ainda, entendeu? Ela está falando aqui agora. Mas assim, se é do Lucas. Não, foi do Felipe. O Felipe é o quarto. Olha, o Davi, só para lembrar a galera aí, o Davi é o mais velho, né? Porque antes do Davi, a gente tinha tido uma gravidez e o Senhor quis o neném antes da gente recebê-lo, né? Então, chegou... aí depois veio primeiro a gestação, quem passa por isso, muitas vezes... depois que passa o filme da vida, a gente vai vendo como que as coisas vão acontecendo e tem um propósito de Deus. Antes do Davi, nós éramos jovens recém-casados, apaixonados, queríamos ter um filho. Ela engravidou, a gente começou a comprar tudo e o Senhor chamou o neném mais cedo, né? E aí, pá, aquele vazio, aquele buraco todo, enfim. E até foi uma coisa interessante, que era a época do Collor, que confiscou a poupança do povo todo, e a nossa poupança ele não confiscou, porque eu gastei o dinheiro todo para visitar a família dela na Espanha. Então Deus sabe tudo. Muito bem. Aí, e de lá eu já voltei grávida. E da de Espanha já voltou grávida, né? Então o Davi, a gente consagrou a Deus, porque o Davi quer dizer o amado do Senhor, então foi nosso filho. Nessa época, a gente estava já numa caminhada de busca e tal, né? Porque a maioria, quando casa tão jovenzinho, eu casei com 25, ela 22, a gente convenhamos aqui, a gente não
não tem muita ideia do que está acontecendo, né? Só depois, no movimento das equipes Nossa Senhora, que a gente pode cair na real, o que era o sacramento do matrimônio. Enfim, e aí falando objetivamente do Davi, né? Deixa eu falar. Pergunta, que senão a gente ela vai é social, mas eu falo muito. Fica à vontade, fica à vontade. Aqui é pra gente falar mesmo, aqui é pra gente falar mesmo. Eu queria voltar... Só para dar um testemunho rápido aqui, já que você fala da nossa caminhada na fé, e esse ponto que eu estava contando, essa volta toda, para dizer o seguinte: quando a gente perdeu o neném, a gente muito novinho, muito cru ainda, né? Escutou muitos consolos, né? Até de pessoas espíritas, etc. E depois, o tempo passa, o Espírito Santo ele vai dando os recados, né? Se você estiver atento, você escuta o recado. O recado para nós foi nítido. Olha, meu filho, minha filha, olha só, a dor é para unir vocês no matrimônio, entendeu? Vocês vão ter essa dor dessa perda, não é seu, é meu, eu estou pegando de volta, né? E depois, objetivamente, a gente recebeu o segundo recado, foi assim, olha, não são vocês que vão dizer quantos filhos vocês vão ter, sou eu que vou dar. Aí já viu? Como Deus é generoso, né? Foram 5. Deu 5. Mas também tá todo mundo tocando na missa, não tem jeito, né? Olha só, eu queria voltar lá no começo lá. Então, casaram na igreja. Como é que foi esse início de caminhada, essa busca pelo Senhor, essa busca pela fé? Como é que foi isso? Como é que vocês começaram isso tudo? Fala para nós. Eu estava pensando, quando você me fez uma pergunta outro dia, a gente nasceu de família católica. Eu li um livro muito interessante, chamado Jornadas Espirituais, da editora Quadrante. Não é propaganda não, mas é uma história legal. Aqui não tem, aqui o jabá é liberado, pode falar à vontade. Mas é a história de 21 convertidos ao catolicismo no século atual, ou no final do século passado. Muito bem. Tá. E essas pessoas contavam suas histórias. E um cara começava a história dizendo o seguinte, eu sou diferente dos meus filhos. Meus filhos são católicos por herança. E eu tive a minha caminhada para encontrar o catolicismo. Ele era protestante e se tornou católico. E como nós, éramos católicos por herança. Estudamos em escolas... Eu estudei em colégio La Salista, ela estudou no colégio salesiano. E a gente tem uma base, né, familiar e tal. Mas em determinado momento, sempre tem um amigo que chama, né? Então, lá pelas tantas, um amigo me chamou para escutar umas palestras. Essas palestras, eu estou falando de anos 70 e tanto, final de 70, eram umas palestras com um sacerdote que usava um hábito preto, um colarinho assim e tal, eu achava aquilo muito solene, mas era um sacerdote chamado Rafael Cifuentes. Rafael Cifuentes, que faleceu há pouco tempo, faleceu como bispo de Friburgo, né? Ele era um padre do Opus Dei. Um amigo me chamou para assistir uma meditação do Opus Dei. Eu achei aquilo de uma beleza, de um conteúdo. Eu era um jovenzinho de 15, 16 anos, talvez, e aquilo foi me encantando. Então, eu conheci o Opus Dei nessa época, né? Convidado por um amigo para escutar uma palestra. Falava sobre virtudes, laboriosidade, fidelidade, constância, prudência, coisa que eu estou tentando aprender até hoje, mas você sabe como é que é a batalha, né? Sim. E ele chamou, né? Ele chamou para a gente para assistir essa palestra. Muito bem. Depois entra na faculdade, esse é um tempo também de esfriamento espiritual. Cabeça, né? Faculdade muita coisa para estudar, e aquela soberba do jovem universitário, enfim. Nunca deixei de ir à missa, porque a minha família tinha por tradição, mas eu não tinha aquela coisa mais profunda que eu estava tendo no início. Pois bem, aí vem matrimônio, nós tivemos uma graça muito especial no nosso matrimônio, com uma preparação com um sacerdote, além do curso de noivos. Conta um pouquinho isso para ele, do padre Sérgio Henrique, da nossa... Eu acho que, assim, uma coisa que foi muito importante nessa trajetória nossa também foi a ida dos nossos irmãos para a religião evangélica, o protestante. Isso fez com que despertasse na gente a necessidade de conhecer mais a nossa fé, porque a gente vê hoje a grande parte dos católicos, eles não estudam, não têm raízes.
né? Então, é muito fácil você se deixar levar. E eu digo por mim também, eu não tinha o amor, a gente ia à missa, mas assim, como diz São Paulo, né, devereis dar as razões da vossa fé. São Pedro. São Pedro 13. Pedro, né, Pedro? 3,15. E isso necessita de estudo, né? De estudo, de busca. E, em resumo, essa ida deles fez com que nós pudéssemos aumentar esse desejo assim, de profundidade, de busca, de conhecer, porque eles falavam determinadas coisas e a gente ficava, pô, será que isso é verdade? Será que é assim mesmo? Né? E aí eu falei assim, meu Deus do céu. E a gente foi crescendo, buscando. Eu me lembro que quando eu vim para a região oceânica, eu me identificava com a renovação carismática e eu me lembro que eu fiquei super decepcionada, porque eu saí daqui de casa, passei mó cantada no Luiz, para ir lá na comunidade e eu não achei o caminho. Voltei para casa faltando chorar, né? Você lembra disso? Mas, enfim, tudo tem um propósito e Deus vai arrumando as coisas, né? E aí a gente, ele participando do Opus Dei, eu também comecei a participar. Depois a gente também participava, como eu falei para você, a nossa vida espiritual é um mosaico, né? É interessante porque são movimentos diferentes, mas que foram nos formando eu queria que vocês falassem assim, rapidinho, assim, o Luiz, a gente já conversou sobre isso, assim, o Opus Dei, o que foi o Opus Dei para vocês, assim, a nível de base com relação à fé, né? E o que vocês poderiam falar um pouco para a gente, assim, né? Que hoje estamos na comunidade, que somos da renovação, sobre o Opus... Porque você ouve falar tanta bobagem, né, Luiz? Você fala tanta bobagem por aí, se escreve tanta bobagem, na internet tem tanta gente falando bobagem, né? Então você que foi lá, escutou uma palestra, leu livros, né? Teve junto de pessoas que lá, e você é um leigo, né? E assim, a gente escutando de um leigo é bom porque as pessoas escutam isso com maior clarividência, entendeu? Conseguem entender melhor você explicando isso. Dá uma palhinha pra gente aí, a gente sabe que você não é integrante lá do movimento, não está mais lá, mas você esteve lá e sabe um pouco, né? Não, olha só, eu assisto os recolhimentos do Opus Dei. Eu tenho um confessor e diretor espiritual, que é o padre Ricardo Leão. Aqui em Niterói existe um centro do Opus Dei, como é um centro cultural que chama, né? A gente fala centro cultural. Bom, é o que eu estava te falando. Eu não sou um porta-voz oficial do Opus Dei, mas eu tenho, por opção, dar testemunho de como foi bom para a minha vida, já no tempo de aluno, estudante, ouvir palestras sobre laboriosidade, sobre as virtudes, sobre a fidelidade, constância e tal. Bom, objetivamente, dizendo assim, o movimento do Opus Dei surgiu por uma inspiração de Deus a um padre espanhol, São José Maria Escrivá. Isso. O Zé Maria Escrivá, esse aqui é um dos livros dele. Esse aqui tem até uma dedicatória do meu pai. Isso aqui é uma relíquia com um presente que meu pai me deu. São Zé Maria, em 1928, ele teve essa inspiração de Deus, porque, assim, para o sujeito pensar em ser santo naquela época, ele tinha que se recolher como uma freira, como sendo freira ou freio ou monge, se recolher no mostreiro. E o Espírito Santo disse a ele, não, é no meio do mundo, lá nos seus afazeres, no seu estado, né? Você lá no balcão da farmácia, você lá no atendimento do jornaleiro, ou você no faxineiro do prédio onde trabalha. Ali você é chamado a ser santo. Sendo pai ou não tendo a graça de ter filho, não importa. Ali você é chamado a ser santo. Então essa foi a percepção. Esse livro é um dos livros talvez mais editados no mundo, né? Caminho. O livro Caminho. O livro Caminho é um dos livros mais publicados no mundo. Esse livro tem assim pontos de meditação. Então, o que São Zé Maria deixou? São Zé Maria é um dos santos que você entrando na Catedral de Madrid, à esquerda, é um dos primeiros santos que aparece. Então, ele é reconhecidamente uma pessoa que amou a Deus. E ele usava umas expressões, eu até acho legal depois partilhar isso rapidamente,
ele era um homem de muita humildade, de muito serviço, foi muito perseguido dentro da igreja. Infelizmente, existe aquela coisa, né, né, da contradição dos bons, né? Aquela coisa que dentro da própria igreja uns ficam criando diferenças, quando na verdade nós temos que nos unir e buscar os ateus, aqueles que estão afastados, não é isso? Isso. Então, assim, bom, é muita coisa bonita para partilhar, mas então, em termos práticos, esse movimento começa na Espanha bom, tem no mundo todo, né? Mas Sim. como é que funciona? Você tem o centro cultural masculino e o centro cultural feminino. No Opus Dei, existe a formação da pessoa. Então, assim, eu casado ou eu solteiro, eu participo do movimento, eu tenho as chamadas recolhimentos, né, que são meditações pregadas por um sacerdote, Certo. e depois desse recolhimento, você é convidado a meditar sobre isso. A gente percebe que todo o movimento santo da igreja é, de certa forma, atacado, né? Alguns falam da renovação carismática, alguns falam enfim, toda obra santa ela é vulnerável ao inimigo, né? Até porque a santidade exige sacrifício. E o mundo não quer sacrifício. Não é? Então, na verdade, é uma exigência que parece demais. Mas, para que a gente seja realmente santo, você tem que abrir mão de determinadas coisas, você tem que fazer determinados sacrifícios, e a gente faz isso por amor, né? Porque a gente compreende, mas as pessoas que não estão envolvidas não têm essa percepção. E aí eu acho que vem a crítica, né? Porque escuta falar, né? E aí acha que é uma exigência demais, né? E aí se vai, né? Numa imaginação ou colocando a coisa diferente do que na realidade ela é. O Opus Dei foi para a gente realmente muito importante na nossa caminhada. Nos deu, assim, eu percebo assim, como Deus cuidou da nossa família, nos incluindo através de movimentos e do Opus Dei. O Opus Dei foi, assim, eu posso dizer que foi fundamental na edificação da nossa família, da nossa casa, da nossa... até mesmo nossa formação, né? Nossa formação. O Opus é obra. Opus Dei, obra de Deus, né? Então é um nome que no mundo todo tem o mesmo significado, mas é interessante, só para dar testemunho assim. Às vezes tem paciente que me pergunta, hoje mesmo alguém me falou sobre um fármaco e diz, doutor, isso faz mal, né? Eu falei assim, qual é a informação? De onde você pegou essa informação? Porque a gente tem que saber onde está lendo, não pode ler em qualquer lugar, tem que buscar a fonte certa. Pois bem, então, na verdade, a gente tem no Opus Dei um caminho de santificação, onde a chamada principal é que você seja santo, como eu disse, no seu estado. E, no seu estado, extremamente, Opus Dei, obra de Deus, fala do trabalho, a santificação da pessoa através do trabalho. Então ele falava em santificar o trabalho, quer dizer, se você tem um trabalho de faxina, que seja santificado, bem feito, né? Como se você estivesse fazendo para Jesus. Fazendo para Jesus, né? Uma passagem que eu digo assim, antes descascava as batatas, agora te santificas descascando batatas. Então ele era um conselheiro de almas e tal. Eu não tenho dúvida de que em mais alguns anos ele será proclamado santo doutor da igreja. Por quê? Sim. Porque o que ele deixou escrito, até fica uma dica. São livros de meditação, esse aqui, né? Forja e tal. Você pode jogar lá, Escrivá Works, trabalhos do escrivá, obras do escrivá. Aí você tem tudo. São pontos para meditação. Por exemplo, esse livro aqui tem uma meditação sobre a família, que depois até posso mandar o link para o pessoal ver. É uma preciosidade, entendeu? Tá bom. Enfim, isso foi chegando aos poucos, meditações, tem um retiro também, é um retiro de silêncio. A primeira vez que me chamaram para um retiro lá do Opus Dei, eu resisti. Por quê? Me disseram que era um retiro de silêncio. Eu falei assim, de retiro de silêncio? Não vou falar nada.
Eu não vou falar nada. Né? Mas, enfim, você precisa do silêncio para você ouvir a pregação e depois deixar o Espírito Santo trabalhar aquilo em você. Senão, não rende. Né? E a diferença é enorme quando você consegue ter essa oportunidade de meditar a palavra. Toda obra santa, veja, Renovação Carismática Católica, o Opus Dei, equipes de Nossa Senhora, que a gente também participa já há 16 anos, todo movimento santo leva. Você começou muito bem. Ler a palavra. A gente começa, tem que ler a palavra. Meditar a palavra. A gente tem que meditar. Toda obra santa vai pensar nisso. Ler a palavra, meditar a palavra, oração, conversar com Deus, né? E depois, naturalmente, o centro da nossa fé é a Eucaristia. São Zé Maria falava isso. Ora, a obra santa, a renovação carismática, o centro da nossa fé na renovação carismática, a gente é assim, um mosaico, a gente é da renovação, da equipe Nossa Senhora e do Opus Dei, porque todos têm isso em comum. E o que eu estava te falando outro dia, dentro da nossa igreja e dentro da caminhada, a gente vai vendo que há pessoas que têm um perfil mais para essa obra e, né, menos para outra. Mas há pessoas que, enfim, eu conheço pessoas que participam de 2, 3 movimentos, naturalmente. Né? Uhum. Então, é isso, falando com carinho e muita gratidão a Deus, porque nos foi dando noção sobre a dimensão sobrenatural do matrimônio, sobre o sentido profundo da Santa Missa, porque a gente, muitos, aí na comunidade não tem isso, mas muitas pessoas vão à missa, infelizmente, por obrigação. Como é que pode pensar em católico ir à missa por obrigação? Como? Há pessoas que aproveitaram o tempo de isolamento para não ir à missa porque, bom, aproveitou, porque não tinha obrigação. Então, né, é isso que a gente, no Opus Dei, a gente foi recebendo doutrina. Doutrina no bom sentido da palavra doutrina. Entendimento. Formação mesmo. Formação. Falei muito, deixa eu falar com a Maria. Aí, cara, para as pessoas entenderem, né? Você falou assim, a nossa vida espiritual é um mosaico, né? O que faz parte desse mosaico aí? Fala aí rapidinho pra gente. O que é esse mosaico? O que faz parte, em termos assim, de movimentos, o Opus Dei, que o Luiz participa até hoje, mas eu faço uso de tudo aquilo que eu recebi até hoje. Uma dessas situações é a leitura do Falar com Deus, que antigamente eram livros, era uma coleção de livros. Hoje isso está tudo digitalizado e a gente consegue acesso, qualquer pessoa. E eu ouso até dizer que é um caminho de santidade. Ler diariamente esse site assim, é a leitura do Evangelho do dia, a meditação da leitura do dia. Então, é assim, de uma riqueza, de uma beleza, de uma profundidade, e faz com que a gente tenha esse tempo realmente de meditar a palavra, e isso faz com que a gente vá crescendo espiritualmente, né? Então, o Opus Dei nos ajudou muito. Outra coisa também que foi muito importante na nossa vida, através do Opus Dei, foi a formação dos nossos filhos. No Opus Dei, eles têm um trabalho com as crianças, de trabalhar as virtudes. Então, eles têm umas atividades, sempre algum tipo de atividade lúdica, e depois disso eles têm uma formação. Então, a criança ela também recebe uma formação doutrinária, né? Isso eu tenho certeza que também ajudou muito aqui a edificação na espiritualidade dos nossos filhos. Bom, o Opus Dei, que foi muito importante, a renovação carismática, porque a renovação carismática tem muito essa coisa do louvor, da adoração, né? E isso me atrai muito. E o Opus Dei já não tem isso, né? Eles não têm isso. É da obra, é característica deles. Os cantos são aqueles cantos gregorianos, que eu acho bonito, mas eu não entendo, né? Então, eu era atraída pelos louvores, né? E eu encontrei muito disso na renovação carismática. Encontrei um acolhimento que é muito importante. Encontrei também o aprofundamento,
né? Porque a renovação carismática também nos faz buscar conhecer a doutrina, né? Nos aprofundar, e isso rende frutos, né? Para a honra e glória de Deus, porque a gente vai crescendo, espiritualmente falando. E hoje a gente participa das equipes de Nossa Senhora, que é um movimento de espiritualidade conjugal que foi formado quer dizer, no pós-guerra na França e veio para o Brasil em 1950. E hoje existe nos 5 continentes e é um movimento que trabalha o matrimônio, o lema inclusive é matrimônio, um lugar de amor, um projeto de felicidade e um caminho para a santidade. Então, e esse movimento também tem pontos concretos de esforço. Que é isso? São objetivos que a gente tem que alcançar, vivenciar durante o mês. E os pontos concretos, metas. Existem metas. A leitura da palavra, a meditação da palavra, a oração conjugal. E isso foi muito importante, porque o Opus Dei, ele trabalha pessoalmente, né? E tem tanto é que tem o trabalho masculino e o trabalho feminino. Os centros culturais, eles têm centro cultural feminino e masculino, porque eles vão abordar questões relacionadas à sua vivência como esposa, como mãe, e da mesma forma ele, como marido, como esposo, como pai, né? Então são abordagens diferentes. Então a gente não tinha essa convivência, né, na participação do Opus Dei. E já nas equipes Nossa Senhora, eu posso até dizer o seguinte, isso a gente sempre fala quando a gente se remete a essa questão, que na verdade a gente sempre se deu bem, mas a partir do momento que a gente começou a participar das equipes Nossa Senhora, a gente foi tomando dimensão da grandeza do sacramento do matrimônio. Ô, glória! Ô, glória! E a gente foi vendo a beleza, o que Deus sonhou, o que realmente Ele deseja que a gente viva através do matrimônio. Então, isso foi muito... esse movimento nos ajudou, nos uniu de uma forma mais especial ainda, porque a caminhada é em casal. E esse movimento ele funciona assim, são 7 casais que se reúnem uma vez por mês, que tem um livro com um tema de estudo que você vai discutir em casal durante aquele mês, com pontos específicos, e nessa reunião a gente vai debater, dentre outras coisas, aquele tema, que é sempre um tema relacionado ao nosso cotidiano. E um sacerdote que acompanha esse grupo. Então, a gente também vive aquela sensação daquelas primeiras comunidades, né? Que você tem aquele convívio maior, a ajuda mútua. Então, é muito interessante, é muito bonito também. É um movimento também que nos enriqueceu muito. Por isso que eu digo que a nossa formação, né? O que a gente vive hoje é fruto de um mosaico, né? E vocês aí, a comunidade Santos Anjos, às terças-feiras, agora a gente não vai, né? Mas às terças-feiras eu participava do grupo de oração, de intercessão, com adoração ao Santíssimo. Eu saio daí assim, eu falo assim, eu preciso, né? Eu preciso estar ali. Então, quer dizer, a gente ainda continua, né? De uma forma ou de outra, porque são, na verdade, movimentos que nos levam ao mesmo denominador comum. Nos levam à intimidade com Deus. Não é? Então, amor à Eucaristia, né? Primeiro, amor a Maria, né? Especial amor a Maria, devoção a Nossa Senhora e, especialmente, amar o Papa, amar a Igreja. Então, todo movimento cristão católico maduro leva a essa essência. É o que nós temos em comum. Né? Eu vejo vocês
eu vejo vocês falando uma facilidade, né, nessas equipes de Nossa Senhora, nesse movimento de Nossa Senhora, né? E eu queria, assim, para a gente conversar um pouco aqui também, assim, qual a ligação de vocês com Nossa Senhora hoje em dia? Qual a ligação direta de vocês com a Mãe do Senhor? Como é que vocês se relacionam com a Mãe do Senhor? Porque eu vejo em vocês uma intimidade, né? Uma intimidade de casal, uma intimidade da Sagrada Família, exatamente isso, né? Ó, então E eu eu vejo vou no falar sorriso uma da Karen, no coisa. teu sorriso, né? Então, assim, fala pra gente um pouco dessa intimidade, desse fervor, desse amor, porque a mãe leva ao filho, né? Que leva Jesus, Verdade. né? Então é Essa isso. equipe de Nossa Senhora, na verdade, não é um movimento mariano, é um movimento cristocêntrico. Mas a É gente... importante falar isso. É importante você falar isso. Ele é cristocêntrico. Nós rezamos, num determinado momento, a gente fecha todas as nossas reuniões com Magnífica. Tá. Isso é um propósito do movimento também, é pedido a todos os equipistas que todos os dias, em casal, nós rezemos também o Magnífica. Mas o amor a Maria não começou aí, não. Na verdade, eu vou até dar um testemunho. Você tem tempo? Vou até dar um testemunho para o pessoal do grupo de oração, talvez até lembre, porque eu já falei isso, né? Deus, assim, nos cercou assim como vocês também, eu tenho certeza, em várias situações das nossas vidas, Deus vai se fazendo presente de uma forma única, né? Uhum. E isso também vai renovando e aumentando a nossa fé e o nosso amor. E uma dessas situações foi justamente com Nossa Senhora. Naquele período em que os nossos irmãos foram para a igreja evangélica, e eles, assim como nós dentro da igreja católica, eles são muito participantes lá, são muito ativos, eles são apaixonados, e eu acho, eu não tenho nada, assim, eu dou graças a Deus porque eles amam a Deus e servem com fidelidade, né? Mas quando eles foram, eles começaram a implicar conosco. Né? Nós recebemos a imagem de Nossa Senhora de Châncel. Provavelmente vocês, né, conhecem, é uma imagem que roda as casas, né, que nos leva à oração. E eles começavam a falar de Nossa Senhora. Que não estava certo. Aquela história que você já conhece, eu não preciso nem me alongar aqui. E aquilo começou a me incomodar, porque eles falavam com tanta convicção, com tanto fervor, com tanta... Aí eu falei assim, meu Deus do céu. E aí, uma vez, eu recebendo a imagem de Nossa Senhora de Châncel, eu incomodada com aquilo, porque, no fundo, o que a gente quer? Agradar a Deus. Né? É o nosso desejo, agradar a Deus. Aí eu fiz, a Nossa Senhora chegou e eu fiz uma oração. Eu falei assim, Mãe Santíssima, se a senhora realmente intercede por nós, me dá uma prova da sua intercessão. Atrevida essa menina, né? Nossa Senhora, é contigo mesmo, hein? Me dá uma prova da sua intercessão. Mas eu quero que a senhora me mostre antes da sua próxima vinda na minha casa. Ainda deu prazo, rapaz, sem juízo total. Só que antes, na verdade, o que aconteceu? É aquela história de não ter raízes, né? Sim. Quando eles começaram a falar que isso não está certo, que não está certo, e com aquele... eu comecei a ler. E tem um livro de Felipe Aquino que eu li, que eu fiquei encantada. E me marcou profundamente uma afirmação que ele faz nesse livro. Acho que é Maria, do Gênesis ao Apocalipse. E aí ele fala que se Moisés, ao estar diante da sarça ardente, tirou as sandálias, porque o lugar onde ele estava pisando era santo, imagine o ventre de Nossa Senhora. Eu falei assim, cara, isso me tocou profundamente.
Aí eu falei assim, meu Deus, imagine o ventre de Nossa Senhora, que carregou o próprio Deus, o Filho de Sacrário, Deus. né? É o sacrário, né? Vivo, né? O Sacrário sacrário vivo. vivo. Como ela pode ser uma mulher normal? Porque eles me falavam isso. Bom, ela é uma mulher comum. É uma mulher como ela. Eu disse, não, não é uma mulher comum, porque Deus não me escolheu. Escolheu Maria, né? Para trazer a salvação. Aí eu fiz eu já estava lendo, né? Já estava lendo. Aí, e naquele embate na minha cabeça, né? Tô no pecado ou não tô no pecado, né? E aí 15 dias depois da vinda de Nossa Senhora, depois que eu tinha feito aquela oração, o meu pai, que nunca teve nada saudável, caminhando na praia, passou mal. Para resumir a história. Teve que passar por um procedimento, teve dor, né? Cordial, teve que passar por um procedimento, fazer o cateterismo, que tem riscos, né? E uma pessoa que nunca tinha entrado numa ambulância, de repente aquela confusão, vendo de chegar na ambulância, no hospital, e corre para cá, corre para lá. Aí ele estava paradinho para entrar, a gente assinou um termo de responsabilidade, porque tem os riscos, o procedimental. Aí ele estava, e a gente muito mexido com essa situação, né? E aí ele estava na maca para entrar para o procedimento. E eu estava assim, botando a mão nos pezinhos dele. De repente passa uma senhora que eu não conheço, nunca vi, Conhece. do lado da maca dele, se posiciona atrás da cabeça dele, portanto, de frente para mim, com a imagem de Nossa Senhora de Chancery. Aberta, na cabeça dele, a mesma Nossa Senhora que eu falei. Me dá uma prova da sua intercessão. E a gente estava em oração por ele, né? Eu falei assim, meu Deus, quando eu olhei para aquela imagem, eu falei assim, já entendi tudo. A senhora intercede por mim. E nunca mais eles podem falar, qualquer pessoa pode falar o que quiser, e não me abala, não me diz nada, porque eu sei que ela é o sacrário vivo, né? E ela intercede por nós. Então, e eu tenho uma filha que também tem um carinho muito especial por Nossa Senhora. Isso também é uma alegria a gente também observar nos nossos filhos, é uma devoção tão preciosa, né, que nos leva a Jesus. Então é isso. Quer falar? Eu tenho um testemunho rápido para dizer. Claro. Não, por favor, quer perguntar alguma coisa para lá? Não quero perguntar nada. Estou só ouvindo, estou aqui bebendo aqui, ó. Bom, eu tenho por obrigação, né, uma plaquinha, uma placa de ouro aqui na nossa casa, de gratidão justamente à comunidade de Santos Anjos. Eu vou dizer agora por quê. Carmen sempre teve busca espiritual. Quando era jovenzinha, entrava na igreja Nossa Senhora, onde a gente casou, Nossa Senhora Auxiliadora, e visitava o Santíssimo antes de ir para a sala de aula. Ninguém mandava, Deus chamava. Bom, então ela sempre teve busca. E o estilo dela, dá para perceber, descontraída, alegre, ela gostava desse louvor alegre e tal. E todos nós gostamos de uma palavra como a gente tem na comunidade, uma comunidade que tem o Espírito Santo. Você viu um Jonas Abib falando, você sente a Jesus Cristo está falando com você, te chamando com um abraço de amor e te levando a alma. Não, vem cá, levanta, não é isso? Bom, então ela tinha essa busca. E eu tinha, no convívio do Opus Dei, me satisfazia a minha formação, mas eu não tinha com ela essa oportunidade de partilhar. Muito bem. E numa determinada ocasião, uma amiga de formação evangélica estava chamando para ela conhecer, para participar, coisa e tal. E eu estava sentindo um clima... O negócio ficou feio aqui em casa. A gente se amava muito, mas o clima estava ficando um clima esquisito. A gente já tinha 3 filhos já. A gente já tinha os 3 filhos já apaixonados, com toda aquela noção de... Bom, só que o clima estava ficando meio tenso. Aí um dia eu falei assim, nós não vamos criar filho em igreja diferente, não. Nós vamos criar na mesma igreja. E aí nós vamos procurar dentro da Igreja Católica, porque não é possível que não tenha na Igreja Católica um lugar em que você encontre o que você busca e eu também encontro que a gente fique bem.
Mas você sabe que aí tem aquela coisa, né? Não sei se eu comentei com você, mas em termos práticos, a gente começou a peregrinar, comunidade A, B, C, e aquela coisa, né? A gente não bateu, não teve, né? Aquela afinidade e tal. E enquanto isso, a amiga dela querendo chamá-la para ouvir palestra lá, ela me chamou para ir lá num culto, de jeito nenhum, não vou mesmo. Então, ok, para concluir a história, a gente tinha mudado para cá, nessa casa que nós estamos há 25 anos, e a gente estava começando ainda, duro igual um coco, né? Botando a graminha, coisa e tal, e ela foi comprar umas plantas. Foi comprar umas plantas, aí você vê como é que um cartazinho faz diferença, né? Tinha um cartazinho da comunidade Santos Anjos chamando para um curso de Conhecendo o Espírito, como é que é? Ah, não me lembro. Bom, era um curso de introdução à noção de renovação carismática. Estava começando a comunidade Santos Anjos, e aí ela foi à comunidade e a gente, enfim, virou fã. Né? Então a gente tem um carinho com vocês muito grande. E depois eu lembro de um momento, eu lembro com nitidez, né, do Paulo vir aqui com a Lívia para trazer um livro que falava de Nossa Senhora. Né? Um desses livros que foi dando, eu lembro disso nitidamente, foi dando a Carmen esse reencontro apaixonante com Maria e a formação, né, justamente a formação da espiritualidade católica. Nesse momento, na nossa vida, na minha vida principalmente, a comunidade foi muito importante, porque Deus se revelou através de vocês, preenchendo aquilo que eu desejava, que eu esperava, que eu queria. Sabe, eu encontrei Deus na comunidade Santos Anjos de uma forma mais profunda, como realmente eu gostaria. Então, foi nossa muito gratidão bom. Aí a vocês. A gente fala demais se deixar, né? Eu digo que ela fala muito, mas eu sou professor. Aqui é para vocês falarem mesmo. Eu só aqui, eu fico só tentando beber de tanta graça, tanta beleza, porque... meus irmãos, assim, a Margareth está até falando aqui, né, que o que vocês devem ter ido lá foi um seminário de vida no espírito, né? Deve ter sido isso na época. Provavelmente foi isso, né? Mas assim, é aquilo, Luiz e Carmen, o testemunho arrasta, né? O testemunho arrasta as pessoas, né? As pessoas que estão aqui nos ouvindo. A minha mãe está até aqui hoje, está aqui com a gente também, graças a Deus está aqui ouvindo a gente, né? Que bom. Mas um casal que os 5 filhos estão na igreja, as pessoas acham que isso não existe mais, meus irmãos. As pessoas acham. As pessoas, às vezes, têm certeza, querem dar certeza disso. E vocês estão aqui hoje para dizer que isso existe, que é verdade, que pode haver, que você pode perseverar, né? Porque um casal, né, a nossa consagração a Deus junto ao altar é um bem maior para a igreja toda, entendeu? É um bem maior. Então, assim, vocês estão aí na batalha, claro, as pessoas pensam que é fácil. Não é fácil, meus irmãos. Né? Não é fácil. É fácil. O Luiz com a agenda dele, tranquila, calma. A agenda dele bem tranquila, né? Deve ser uma agenda tranquilíssima, né? Olha aqui o que acontece. Você é uma pessoa extremamente ativa com seus filhos. Criar 5 filhos não é fácil. Não é fácil. Né? Não é fácil. Né? Com a mão de Deus, né? As coisas têm que ir caminhando, né? Nós tivemos 2 aqui, né? Graças a Deus, 2 filhas maravilhosas também, né? E eu me identifico muito, né? Porque a minha esposa tem essa intimidade que você tem com Nossa Senhora. As nossas filhas, quando tem alguma dificuldade, ligam para ela, falam: mãe, você que tem mais intimidade aí com Nossa Senhora, fala para ela e pede para tal coisa. É verdade, entendeu? A gente que trabalha, né? Que a gente está aqui com... Faltam 6 minutinhos para a gente acabar, mas assim, eu queria que o Luiz falasse rapidamente como é viver, né, essa fé dentro de um consultório, né, sendo médico, porque o médico ele é muito racionalista, né, tem uma razão muito forte nisso, né? A ciência com a fé com a ciência, né? E como é que você vive isso com seus pacientes? Como é que você vive isso nesse seu dia a dia, né? Olha, muitas vezes eu chego em casa e digo para a Carmen o que me aconteceu no dia, um evento ou outro. A gente vai ficando com o cabelo branco e às vezes não tem mais cabelo e não pode perder tempo, não pode fazer cerimônia. E nitidamente muitas pessoas buscam mais do que um remédio, elas queriam o remédio,
o remédio. Então, muitas vezes eu fiz como receita, olha, você conhece os salmos de confiança? Deixei assim, pois é, são salmos que foram escritos para mim, para você. Você conhece o Salmo 22, o 30, 33? Assim, e o 90 você conhece? Não, então vou abrir aqui, aí às vezes eu abro. Enfim, nós temos uma missão como cristãos, nosso Senhor espera que a gente seja, né, como pedra caída no lago, essa figura da pedra caída no lago de São Zé Maria. És como pedra caída no lago, provoca à tua volta uma onda e outra e outra. Percebe a grandeza da tua missão? Então você tem a missão, não pode se omitir disso, tem que ter essa coisa. E muitas vezes a gente lembra daquela figura das estacas vermelhas. Já 6 minutos não dá nem para contar, mas é uma passagem muito bonita dele também, que diz que a gente tem que ter a rotina. Muitas vezes a gente vai esfriando, tem que, recomeçar e começar e recomeçar. Estacas, que é bonito. Não, mas são 6 minutos, não dá nem mais tempo. Não, conta que algumas cidades da Espanha, numa determinada visita a uma cidade, São Zé Maria viu que tinha umas estacas de madeira pintadas no topo da madeira, pintada de vermelho. E ele perguntou por que era isso. Porque, senhor, aqui tem muita neve, e quando tem muita neve, se não tiver essas estacas vermelhas, a gente sai do caminho, a gente se perde. Pois é isso. Nós temos que ter rotina de oração, leitura da palavra, busca da Eucaristia, devoção a Maria, são as estacas vermelhas. Se você não tiver isso como uma rotina, você vai saindo do caminho. E eu, tu, ele, nós, todo mundo. Então é isso. É dizer com muita alegria, a gente está sentindo essa nuvem de testemunhas, como nesse momento está acontecendo, né? São Paulo falava aos hebreus dessa nuvem de testemunhas, aqui eu sinto essa alegria. Está aqui com o coração muito cheio de amor por essa família da comunidade Santos Anjos, que nós rezamos sempre, todo terço. Sempre rezamos com vocês. Vocês estão em todo terço. Verdade. Todo terço nosso, a gente tem esse momento de agradecimento a vocês e pedindo que tenham força, tenham, né, perseverança nessa missão apostólica maravilhosa, que a nós fez muita diferença, na nossa família, muito. Tá? Olha, a gente tem que trazer vocês aqui na comunidade para vocês ficarem falando para a gente há algum tempo, porque, cara, esse 1 horinha aqui não deu para nada. Eu pensei que eu ia ter que enrolar aqui, não tem nada. Vocês são um espetáculo de casal, cara. Você é uma maravilha. É uma maravilha. A gente quase não gosta de falar, né? Então, se deixar, a gente... Imagina a gente abrir uma palavra, vamos sentar para partilhar, vamos ficar horas, né? A gente vai ter essa oportunidade, né? Vamos convidar vocês, né? Vocês já estão convidados, claro, abertamente, você já frequenta a casa, né? Luiz, a nossa gratidão e carinho por vocês, né? A gente vê que vocês são um casal que rezam juntos, né? E o casal rezar junto rasga o céu, a gente sabe disso, né? Um casal que a família está na igreja, que a outra a parte da família também está na igreja pentecostal, está na igreja, mas está na igreja, né? Que a gente está rasgando os céus, a gente está rasgando o céu com as nossas orações, com os nossos envios a Deus, né? E isso é maravilhoso, meus irmãos, sabe? Isso é maravilhoso. Trazer vocês aqui hoje foi um presente, Deus não faz... Não, Deus não faz nada pela metade, nada, sabe? Um convite assim, eu falei com o Paulo, uma ideia, chama aquele caso, chama, na verdade era o Luiz. Aí quando a gente estava falando, não, vamos chamar a Carmen, bota a Carmen também, vamos botar a Carmen. Mas olha só, o Luiz... Eu não sou nada se ela não tiver, rapaz. Eu falo para ele, assim, a sua vida começou a existir quando você me conheceu, meu filho. Antes de você me conhecer, você não existia. Isso aí, cara, muito bem. Olha só. Somos uma só carne. Falta um minutinho. Eu queria agradecer especialmente a vocês dois. Muito obrigado por estarem aqui, tá? Deus abençoe a vida de vocês com muitas e muitas graças. Vocês têm muito a caminhar, tem muito a fazer ainda, né? E uma Ave Maria no final, vamos juntos? Vamos. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Acertamos na placa. Faltam 22 segundos para acabar. Uma boa noite, um beijo no coração de vocês, um beijo nos filhos. Muito obrigado. Tá bom? Beijo para essa família querida, muito amada.
Muito obrigado, gente. Luiz, Carmen, fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau, gente. Também. Gente, muito obrigado por vocês terem aqui com a gente. Estamos terminando agora esse papo